Boa noite. Vamos iniciar a aula 2. Coincidentemente, a segunda aula é a aula 2, mas essa aula 2 teria sido feita na primeira aula. Fazendo uma pequena repescagem, a primeira aula ela tratou das definições iniciais, né? Amostragem, população, métodos de seleção de amostras, né? Falava-se de variável, tipo de variável, qualitativa, quantitativa, e a ideia de pegar o teu conjunto de dados e organizar de alguma forma, né? A melhor forma de fazer uma organização de dados é representar esses dados ou em tabelas ou em gráficos. Consequentemente, né, como um conjunto de dados são informações que você recebe, à primeira vista você tem a sua organização em uma tabela de distribuição de frequências. E a partir dessa tabela você constrói representações gráficas da sua mesma distribuição. Então, a representação gráfica nada mais é do que uma representação do que está ali naquela tabela de distribuição de frequências. Agora, a gente viu na aula 1, né, em relação à representação de tabelas, né, a tabela de distribuição de frequências, que nós tínhamos sobre variáveis qualitativas. E depois, pegamos a mesma tipo de representação de distribuição de frequências para variáveis quantitativas. E quando nós fizemos isso, nós percebemos que a variável quantitativa ela podia ter uma tabela com mais informações do que a tabela para a variável qualitativa, né? A gente tem a frequência absoluta, que nada mais é do que a contagem da informação, a frequência relativa, e aí a gente já tem que fazer uma espécie de proporção daquela quantidade pelo total, né? E você pode fazer a representação percentual também, multiplicando por 100. E a gente viu que podia ter uma frequência absoluta e relativa, mas acumulada. Porque a partir do momento que você trabalha com dados discretos, dados quantitativos, dados numéricos, você tem uma ordem de grandeza. Se eles obedecem uma ordem de grandeza, então você pode colocar em ordem crescente. E colocando em ordem crescente, você pode colocar a frequência acumulada. Essas frequências acumuladas, elas vão fazer muito sentido quando nós estivermos trabalhando as medidas. As medidas, elas são exclusivamente para variáveis quantitativas. Por exemplo, eu estou adiantando aqui a ideia de medida. A média é uma medida, mas a gente calcula a média em relação a valores calculados, a valores numéricos. Por exemplo, idade. Várias pessoas vão responder uma determinada idade, você pode calcular a média de idade. Diferente de religião, várias pessoas vão responder sua religião. Você não tem como calcular a média de religião, né? Você pode calcular a quantidade de pessoas que seguem determinada religião, ou a proporção de determinadas pessoas que têm uma determinada religião em determinada região, mas nunca calcular uma medida sobre esses dados. Então, necessariamente, a gente calcula medidas em dados quantitativos. E a gente já viu um exemplo de tabela de distribuição de frequência para dados quantitativos, e aquela distribuição era para variável discreta, e agora a gente tem a opção de fazer a variável contínua, né? Algo que nós chamamos de distribuição de frequências agrupadas. Variáveis agrupadas, elas podem servir tanto para variável contínua como para discreta. Além disso, tem um outro elemento que chama-se histograma, e junto com ele polígono de frequência, que nada mais é do que a representação gráfica dessa distribuição de frequência agrupada. Para fechar essa aula, a gente vai ter também falar um pouco sobre gráfico de linha e o diagrama de ramo e folhas. São duas representações gráficas bem peculiares. Então, vamos lá. Esse exemplo aqui, né, é um exemplo que fala de idades, né, idade de 500 funcionários. Eu poderia simplesmente pegar as idades desses funcionários
né? E fazer uma distribuição de frequências. Por exemplo, 19 anos. Então, vamos supor que eu tivesse, sei lá, um funcionário com 19 anos. 20 anos. Não tem nenhum. 21 anos. Não tem nenhum também não. 22. Também não tem nenhum funcionário com 22 anos. 23. Também não, tem nenhum funcionário com 23 anos. 24. Com 24 anos eu tenho 3 funcionários. 25 anos, 6 funcionários, né? Então, se eu fosse montar a minha distribuição de frequências, né, eu colocaria aqui idade, 9, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Mas eu contei as idades, tem gente até de 60 anos, está perto de aposentar. Tem gente até de 65 anos. E aí eu vou fazer essa listagem aqui, né? 26, 27, 28. Vou fazer isso aqui, né? Olha que loucura. 75, né? Eu disse que era 65, né? Tá. Mesmo assim é uma loucura, porque olha só. Que diacho de tabela eu vou construir? Que diacho de tabela eu vou construir se eu tenho 1, 2, 3, etc, 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 né? Aproximadamente aí 44, 45 informações. Vamos voltar aos exemplos que a gente tinha, né? Estado civil. Solteiro, casado, divorciado, viúvo. 4. Número dependente, de 1 a 7. Então, eu tinha 7. Esses exemplos da aula passada. Então, eu tinha uma tabela com 7 linhas, uma tabela com 4 linhas. Eu vou fazer aqui uma tabela com quase 40 linhas, 40 e poucas linhas. Eu posso até contar quantas linhas eu vou fazer essa tabela. Tá aqui, 47 linhas. Fazer uma tabela com 47 linhas vai fazer sentido. Vai fugir a ideia da estatística, né? A estatística a gente tenta minimizar as coisas, tenta colocar as coisas compactadas e a partir dali tomar decisões. Então eu não vou conseguir montar uma tabela decente, estatisticamente falando. Então, o que eu poderia fazer? Pegar essas idades aqui e tentar colocar em grupos, ao qual eu chamo de faixas etárias. Então, é mais ou menos isso que o material está trazendo nesse exemplo. Ele está fazendo algumas faixas etárias, né? Está aqui, 19 a 23, 24 a 28, 29 a 33, 34 a 38, né? Até 53 anos. Eu até aumentei lá para 65. Tá? E dentro dessas faixas de idade, ele está verificando a frequência. Quantos funcionários eu tenho de 29 a 23 anos? Eu só tenho um. Lembra? Eu tenho um com 19, 0, 0, 0, 0, e tem 6, e 7, sei lá. Olha que tabela esquisita. Eu teria uma linha com 19, um monte de linha com 0, veria outra linha com 6, outra com 7. Meio estranho, né? Você tem a frequência absoluta, ao qual nós chamamos de N, tá? N, frequência ABS. Simplesmente N. A gente vai ver por quê. Bom, tá, mas olha aí. Já que não dá para fazer assim, não porque não dê, mas porque realmente não vai fazer sentido, então, uma solução, uma boa solução, é justamente essas faixas aqui. Olha que essas faixas elas têm umas características bem interessantes. A primeira característica é que todas têm a mesma amplitude. Tá? Tipo, de 19 a 23, eu estou cobrindo 19, 20, 21, 22, 23 anos. Cinco idades. 24 a 28, 5 também. Então, a amplitude dela é 5. Né? Todos têm a mesma amplitude e vai até 53. Todos têm amplitude 5. Então, uma vez dentro das faixas de idade, né, ao qual a gente vai começar a chamar isso aqui de classe, no caso aqui seria a classe etária,
nós temos a quantidade de pessoas, né, no caso, funcionários, desses 500 aqui, com idade entre 24 e 28 anos, que são 23. De 19 a 23, só tem um. 29 a 33, 103. E assim sucessivamente até montar, tá certo? O total de funcionários, que é 500. Então, eu consegui fazer com que a minha distribuição de frequências fosse uma distribuição com essas faixas aqui. Essas faixas aqui é o que nós chamamos de frequências agrupadas. A gente está agrupando uma quantidade de informação em um intervalo, ao qual vamos chamar de classes. Né? Então, a ideia... Bom, depois disso, o restante nós já conhecemos. Né? Contagem, frequência absoluta. Frequência relativa, proporção, 1 sobre 500, 0,2, claro, é 0,002. Vezes 100, 0,2. 23 sobre 500, 0,046, ou 4,6%. E assim sucessivamente. A mesma coisa na acumulada. A absoluta vai acumulando. 1, 1. 1 mais 3, 24. 24 mais 103, 127. 127 mais 246, 347. Assim sucessivamente até completar os 500. Idem na relativa percentual. Né? Também é um acúmulo dessa aqui. 0,2, 0,2. 0,2 mais 4,5, mais 4,6, 4,8. 4,8 mais 20,6, 25,4. Mais 49,2, enfim. Continuando até 100%. Bom, o que muda, então? Nada a partir daqui. A partir de frequência absoluta, não muda nada. A forma de você verificar. O que muda é a forma de construção dessas faixas etárias aqui. Então, a gente, na verdade, vai trabalhar com a construção de classes, né? E tem umas características que precisam ser observadas antes que elas sejam feitas. Né? A primeira definição é a definição de amplitude. Eu diria que é amplitude total. Tá? Tanto é que aqui tem um delta total. Essa amplitude nada mais é do que a diferença entre a maior observação e a menor observação. Nessas idades aqui, a menor é 19 e a maior é 53. Então, seria 53 menos 19. Isso seria a amplitude total dos meus dados. Tá? A diferença entre o maior dado observado e o menor. Então, 53 menos 19, eu tenho como fazer essa conta aqui. Né? Deu 34. Então, eu diria que a minha amplitude total é igual a 34. Tá? Aqui, tá? Aqui, 53 menos 19. Tá, continuando. Já definimos a amplitude total. O que é que vem depois agora? Agora vem o seguinte. Existem formas de você encontrar o número de classes. Né? Mas existe um número que é meio padrão, mesmo utilizando essas fórmulas de calcular o número de classe, envolve logaritmo, etc., tamanho da amostra, que é 5. Em geral, não vou dizer que sempre, mas em geral, as distribuições de frequências agrupadas têm 5 classes. 5 classes. Então, de posse dessa informação e da amplitude total, a gente pode fazer a divisão das classes. Como? Olha só. Aí pegou outro exemplo aqui. Vamos pegar o exemplo da apostila para vocês não se perderem, tá? Esse exemplo aqui que ele pegou, tá certo? Essas idades aqui estão fora de ordem, então é preciso colocar em ordem e saber quem é menor, quem é maior. Né? Nesse conjunto de idades aqui,
Eu acho que a maior observação é 53. E eu também acho... Ai, como é que eu tiro agora? Eu também acho que a menor observação é igual a 25, né? Então, eu tenho... Tem 24 ali embaixo, Ah, professor. apareceu aqui, Ricardo Alves, isso, 24. Isso. Obrigado. Aqui, 24, e a maior, 53. 53. Então, para pegar o mesmo exemplo, né? Tá, vamos lá, né? 53 menos 24. É isso? 53 menos 24, que deu 29. A amplitude total é igual a 29. A apostila está errada, a apostila diz que é 28. Olha aqui, ó. A apostila diz que a amplitude é 28, né? Mais é 29. Bom, independente disso, né, existe uma coisa aqui que a gente tem que levar em consideração. Como eu vou trabalhar com 5 classes, eu vou escolher o próximo múltiplo de 5. Ou seja, tanto nesse 28 aqui, quanto nesse 29, né, eu vou escolher o próximo múltiplo de 5 e vou explicar por quê. Né? Dá para explicar por quê aqui. Quando eu faço a divisão de classe, eu faço da seguinte forma. Isso aqui é amplitude. Tá? O que é amplitude? Aqui é o x mínimo. E aqui é o x máximo. Quando eu pego a diferença entre o x máximo e o x mínimo, eu obtenho uma amplitude que nada mais é do que esse tamanho aqui. Tá? Isso aqui é a minha amplitude, delta. O que é que eu quero? Eu quero dividir o meu conjunto em várias classes. No caso, em 5 classes. Então, eu venho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Eu quero dividir em 5 classes. E essas 5 classes têm que ser iguais. Assim, mesmo tamanho, mesma medida. Né? Como é que eu encontro elas? Ora, se eu tenho delta e tenho o número de classes, basta dividir delta pelo número de classes, que eu obtenho a amplitude de cada uma das classes. Né? Então, só que tem um pequeno problema, né? Porque essas classes, ela é mostrada aqui, lá no início, que essas classes, e é muito no início, não é aqui, é aqui. Que essas classes elas são definidas em intervalos conhecidos como intervalo semiaberto, né? Ou seja, aquele que é fechado de um lado, aberto do outro. E você já sabe que quando você fecha o intervalo de um lado, você inclui aquela informação. E quando você abre, você não inclui. Em outras palavras, nessa classe aqui, eu pegaria valores que estão incluídos 2.800, mas não pegaria 4.721. Pegaria menor do que ele, ou seja, 4.720. Porque esse 4.721 ele estaria contemplado exatamente na outra classe. Tá aqui. A mesma coisa, 6642 é aberto aqui, mas é fechado aqui. Então, ele está na outra classe. Até o fim da tua informação. Então, quando a gente fosse fazer o desenho lá, né, essa última informação estaria de fora. Porque eu teria um intervalo que seria assim, né? Não caberia esse último, mas estaria aqui assim, estaria aqui assim, estaria aqui assim, estaria aqui assim. Então, a última informação aqui, ela não estaria dentro. Então, por isso que, quando eu encontro delta, eu tento ampliar um pouquinho. Qualquer pouca coisa que eu consiga ampliar o delta, já vai me levar que, quando eu fizer a subdivisão, vai caber essa última informação aqui. Vamos ver isso na prática. Na prática é o seguinte, eu tenho 29 informações, né, que são idades que variam de
24 a 53, está aqui, tá? Apenas para... Eu vou até tirar essas duas colunas para não atrapalhar. Tá? Eu tenho informações que vão de 24 a 53. Tá? Minha amplitude deu 29. Eu vou pegar a amplitude, né, aproximada, é para usar ela, a amplitude que é aproximada múltiplo de 5. Qual é o próximo múltiplo de 5 maior que 29? 30. Então, em vez de eu usar o 29, eu uso 30. Então, lá naquele Jamboard lá, aqui, tá? O meu vai até o 29, mas eu estou usando o 30. Então, eu estou usando um intervalo maior para abranger o meu conjunto. O meu conjunto está aqui, ó. Meu conjunto está aqui. Eu estou usando o intervalo assim. Tá? Aqui eu estou exagerando, mas é mais ou menos essa a ideia. Quando eu amplio. O que acontece fazendo isso? Eu pego todo mundo. Então, vamos lá. Amplitude total, 29. Peguei aproximado, 30. Aí eu venho a amplitude de cada classe. O que seria essa amplitude da classe? Seria 30, que é o que eu estou usando como parâmetro, dividido por 5, que eu tenho 5 classes. A amplitude é 6. Então, eu dividindo por 5, eu peguei 5 classes, e eu peguei cada uma dessas aqui, eu sei que a amplitude de cada uma dessas aqui é igual a 6. Tá, beleza. Então, agora o que é que eu vou fazer? Agora ficou fácil, porque agora é só pegar as informações e jogar aqui. De que forma? A minha classe ela começa o seguinte: menor número, 24. 24, como minha amplitude de classe é 6, então força 24 mais 3, 30. 30 aparece aqui. 30 mais 6, 36. 36 aparece aqui. Mais 6, 42. 42 aparece aqui. Mais 6, 48. 48 aparece aqui. Mais 6, 54. Então, a minha classe, ela vai de 24 a 30, 30 a 36, 36, 42, 42, 48, 48, 54. É como se eu viesse aqui, ó, e colocasse 24. 24. Aí eu venho aqui, ó, 30, 30, 30. Eu venho aqui, 36. Eu venho aqui, 42. Eu venho aqui, 48. Aí aqui no final, bom, aqui no final tem o seguinte. Agora, minha última observação foi 54. E o meu conjunto de dados, ele vai até 53. O que significa isso? Significa que quando eu fizer o último intervalo semi-aberto em 54, ele não vai incluir o 54, mas vai incluir o 53. E, consequentemente, vai incluir todos os meus dados. Então, é necessário fazer essa pequena ampliação para que nós possamos ter, no final das contas, garantido que todas as informações, todos os meus dados estejam presentes estejam presentes na minha tabela, né? Então, aqui está usando outro exemplo. Oh, é complicado demais. Então, com o nosso exemplo, né, eu teria agora o seguinte, né? Vamos lá. Fazendo nada. Nada a ver, eu sei. Estou selecionando. Agora sim. Vou montar aqui minha tabela, né? Minha tabela ela vai passar por isso aqui. Então vamos lá. As classes, primeiramente, as classes. Como é que ficaram? Ficaram assim, ó. As classes ficaram dessa forma aqui, ó. 24, fechado. E 30, aberto. Aí aqui eu fiquei com 30 fechado e 36 aberto. Aqui eu fiquei com 36 fechado e 42 aberto.
Aqui fiquei com 42 aberto, perdão, fechado, 48 aberto. Significa que 48 não vai nesse grupo aqui. Mas aqui eu tenho 48 fechado, que vai nesse grupo, e eu tenho 54. Então, eu montei a minha distribuição, as minhas classes para a minha distribuição de frequência. Eu vou apagar isso aqui, que eu vou precisar. Né? Eu vou deixar isso aqui bonitinho, porque eu gosto de deixar bonitinho. Certo? Senão eu me perco. Aqui eu tenho um total. Estou montando a tabela para vocês verem todo o processo de montagem de uma tabela. Né? Eu já tinha colocado aqui a montagem das classes, dado que eu tenho a menor e a maior informação, né, que é a amplitude total. Não preciso conhecer as informações de dentro, mas eu preciso conhecer exatamente a distribuição de frequências, né? Quantas são as respostas dessa informação. Então, vamos lá. Frequência absoluta, ao qual chamamos de NI, tá? Frequência absoluta. Aqui eu vou pegar informações quaisquer, porque eu estou montando essa tabela nova, tá? Então, vamos supor que aqui eu tenho 15, aqui eu tenho 20, aqui eu tenho 25, aqui eu tenho 21, e aqui eu tenho 9. Né? Quem é o total disso aqui? 90. Aqui é 90. A gente tem esse 90 aí, a soma dos NI. Então, ele é N, que é o tamanho da amostra. Tá? Então, aqui é N, o tamanho da amostra igual a 90. Você até colocar aqui. N igual a 90, o tamanho da minha amostra. Nessa amostra, eu tenho coletado informações de 24 a 54 anos, a 53 anos, mas nas classes vai até 54. Todo mundo contemplando aqui, vamos ver quem é a frequência relativa, né? Percentual. Essa relativa percentual vai ser o seguinte. Tem um detalhe aqui, que em variável quantitativa, tá? E aí eu já não tenho mais o exemplo da aula 1. Posso pegar aqui. Pera, era isso que eu queria. É isso mesmo, certo. Aqui na aula 1, tá abrindo. Tá abrindo. Aí lá na frente, tá aqui a distribuição de frequência, tá vendo? Esse número de dependência aqui é a minha variável. A minha variável é o que eu vou chamar de x. xi. A minha frequência absoluta eu vou chamar de ni. Tá? Lá na medida de posição a gente vai ver isso. Então, eu tenho aqui o ni, mas eu não tenho o xi. Por que eu não tenho o xi? Porque eu não tenho apenas um valor. Eu tenho intervalos, tenho classes. Né? Então, eu preciso definir o xi. E o xi vai ser definido pelo ponto médio de cada classe. Então, como é que eu encontro o ponto médio aqui de 24 a 30? É só calcular a média. Né? Calculando a média aqui, a gente vai ser feliz, porque a gente vai ter ponto médio, que é 27. 27. Tá? Então, a gente pode dar até uma contagem aqui. Tá? Você pega o de cima e soma mais 6, porque a nossa amplitude é 6. Tá? E eu vou somando, e aí eu tenho todos os pontos médios. Então, aqui eu tenho os pontos médios dessas classes. Uma vez que eu tenho os pontos médios, esse será meu novo xi. Tá? Mas, e a minha frequência relativa? A gente já sabe calcular a frequência relativa, né? É só pegar essa frequência aqui e dividir pelo total, que no caso aqui é 90. Certo? Mas eu queria no formato percentual. Então, para fazer o formato percentual, você pega essa razão aí e multiplica por 100.
Agora você tem o percentual. O resto é casa decimal. Então, jogando para todo mundo, no final, eu multipliquei por 100. Por quê? Por que isso não deu 100%? Ah, não, 100% é embaixo, tá? Desculpa, eu estou viajando aqui, pensando na acumulada. Tá. 10, 9 é 10% de 90, claro. Voltei aqui, voltei, pronto, ok. Então tá aqui, 100%. Ok. Lembra? É frequência absoluta, que é a minha variável, né? Xi. E aqui a frequência relativa. O que é que a gente vem aqui? A frequência acumulada. Né? Quem são as frequências acumuladas? São as mesmas NI e porcentagem. Então, eu vou fazer aqui a frequência acumulada. Eu vou novamente a frequência absoluta e frequência relativa. Também em formato percentual. Então, basta pegar a frequência absoluta, está aqui, ó, 15. Tá? 15. Aqui, 20. Na verdade, o que eu quero aqui é que seja esse de cima, que é 15, mais esse de lado, que é 20. E aí eu copio essa regra até chegar ao total, que é 90. A mesma coisa que frequência relativa. Olha a primeira. 6,1237. Quem é a segunda? A segunda eu não sei, mas eu sei que é a primeira, mais essa daqui. Não foi. Igual. Essa mais essa daqui. Aí eu posso copiar, no final terei 100%. Então, essa é basicamente uma revisão geral de uma confecção de uma tabela de distribuição de frequências para dados agrupados. Tá? Ou diferença de frequências agrupadas, dados agrupados, tanto faz. Ótimo, porque a gente vai precisar disso para fazer muita coisa. Tá? Então, uma vez que você está sabendo fazer a distribuição de frequências para dados agrupados, agora a gente pode partir para diante. O que é que a gente vai fazer? Aqui. Não, essa aqui foi a aula 1. Aqui. A gente está aqui, né? Então, aqui, no final das contas, vai montar uma tabela, está aqui, ó. Ele montou a tabela do jeito dele. Foi o exemplo das informações que ele pegou. Mas nós temos a nossa. A nossa é essa daqui. Tá? 2 a 30, 24, 30, 30, 36. Tá? Aqui. A frequência absoluta e relativa. Tá? Absoluta e relativa, NXI está aqui. A absoluta e relativa. Ah, perdão, eu criei uma linha mais, uma coluna mais que a coluna XI, tá? Absoluta e relativa, absoluta e relativa. 4 colunas, tá? Você tem uma mais a minha por causa da média. Ponto médio para representar o XI. Tá, aí fez isso aqui, a gente já viu como é que faz. Tem o histograma. Quem é o histograma? O histograma é um gráfico de colunas, né? Que você observa aqui na tabela, essa aqui, ó, as classes e o NI. Observando isso aqui na tabela, será que eu consigo fazer um gráfico com isso, que é um histograma? Não deu certo, não. O histograma não vingou. Mas a ideia é a seguinte: o que é o histograma? Eu vou desenhar lá no Jamboard para vocês. Né? Tá aqui. Quando a gente faz essa divisão de classes, tá? 1, 2, 3, 4, 5. Com esses valores aqui, ó, 24, 30.
36, 42, 48, 54. Aí a gente vai olhar a frequência de cada uma dessas classes. Olha lá. 24 a 30, a frequência é 15. Então, de 24 a 30, eu vou fazer esse aqui, ó. Pressupondo que eu estou de olho aqui no sistema de contagem e está dizendo que isso aqui é 15. Tá? 30 a 36, 20. Tá aqui, ó. 30 a 36. Esse intervalo aqui. Deu 20? Então tá. Sobe até 20. 36 a 42. Deu 25. Um pouco maior. 42 a 48. Aí já não deu mais. Deu 21. Que é maior que 15. 48 a 54, 9. 48 a 54, apenas 9. Esse é o histograma, que é a representação gráfica dessa tabela de distribuição de frequência com dados agrupados, que a gente separa em classes. O histograma, essa figura aqui, ele traz muita informação visual com relação ao teu conjunto de dados, a informação que você tem. Tá? E também tem o polígono de frequências. Quem é o polígono de frequências? Você vai ligar aqui a cada ponto médio. Ligando esses pontos médios, você vai ter um polígonozinho. Esse polígonozinho é o polígono de frequências. Então, você tem o polígono de frequências e o histograma. São as duas representações gráficas para os dados agrupados. Certo? Então, está aqui o exemplo, tá? Do caso deles lá, como é que ficou o histograma. E o polígono de frequências, que esse Batman aqui, né? Ele segue exatamente o contorno disso aqui, ó. Meio, 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 meio. Tá? E depois ele vai para baixo, para fechar o polígono, claro. Senão não é polígono. Tá bom? Diagrama de ramo e folhas. É interessante. É muito interessante. Porque ele é uma representação gráfica utilizando números. Então, você tem uma visão gráfica apenas com os dados, com a informação numérica. Como é que isso funciona? Está aqui uma nota. 50 alunos, que não é a turma de vocês, que já tem mais de 80. Ô, professor, rapidinho, com licença. Aqui no material está escrito lá sobre a densidade, um outro fator aí do histograma. Eu não sei se isso é importante ou não, porque eu não entendi muito bem o cálculo dessa densidade. A densidade. Na verdade, a ideia da densidade, tá certo? É uma ideia mais empírica do que calculada. Né? Aqui ele está calculando, está encontrando um valor. Mas essa densidade, cadê a figura que eu fiz? Essa densidade você vê aqui. Tá certo? Onde está mais denso? Tá? Aqui, entre 36 e 42. Tá? Depois, lá na frente, a gente vai ver que isso aqui, tá? Esse polígono de frequências que está ligando os picos das colunas do histograma, ele vai suavizar e vai formar uma curva, a qual vamos chamar de curva normal. E aí a densidade ela vai ser melhor vista nessa curva, até porque a densidade é contínua. E aqui a gente está trabalhando com informação discreta. Né? A densidade é uma coisa contínua, essa ideia de continuidade aqui, uma função contínua. E aqui, quando a gente tem uma função degrau, é uma função discreta. Né? Então, a gente vai ter essa ideia de densidade também de forma empírica, quando estiver trabalhando com a distribuição normal, que é essa curva suavizada. Tá? Esse valor calculado aí, tá?
é um valor que você pode encontrar, tá certo? Tá vendo? Fala de área. Área, isso aqui é probabilidade para variável contínua. Então, não tem nem nada a ver com a região ainda. Tem a área, porque tem a areazinha desenhada, né? Cada retângulozinho desse tem uma área. Mas a ideia de área aí, a ideia da densidade a partir de área, ela depende da curva suavizada. E não é o momento ainda. Tá? Só para tentar acalmar a ideia, tá? Que a gente não necessariamente vai trabalhar com essa ideia de densidade para histograma, porque é uma coisa mais empírica, e essa questão de densidade vai ser trabalhada na variável contínua. Variável aleatória contínua. Tá? Para nós, nesse momento, o que nos importa são as representações gráficas. Polígono de frequências, histograma, e aí a gente está falando sobre diagrama de ramo e folhas, que também vai te dar uma ideia de densidade, de uma forma diferente. Por exemplo, eu tenho aqui 50 notas, variando de 22,9 a 9,7. O que é que eu preciso fazer? Bom, para fazer o diagrama de ramo e folhas, e aí eu vou pegar novamente. Eu gosto de pegar o desenho, gosto de desenhar. Para fazer o diagrama de ramo e folha, eu faço o seguinte: eu tenho uma linha, e essa linha divide o ramo da folha. O ramo fica do lado de cá, a folha do lado de cá. Ou ao contrário, o ramo pode ficar aqui e a folha aqui. Eu posso fazer deitado, o ramo em cima, a folha embaixo, não importa. Importa que eu tenho que ter a noção de densidade quando eu vou fazer essas informações. De que forma eu vou fazer isso? Bom, volto para o meu conjunto de dados e vejo que são números decimais. Né? Uma parte inteira, vírgula, uma parte decimal. Eu posso definir que a parte inteira é ramo e a parte decimal é folha. E aí, como é que eu monto o meu diagrama de ramo e folhas? Bom, o meu ramo, que é a parte inteira, vai de 2 a 9. Isso é fato porque eu estou com notas variando de 2,9 a 9,7. Então, pega esse ramo, 2 a 9. Pega esse ramo, cadê ele? E. Esse é mais fácil no Excel. Desculpa. No Excel é mais fácil. Nem tanto. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. O que eu acabei de fazer? Acabei de fazer o ramo. Eu criei um ramo. Criei o ramo. Falta as folhas. Quem são minhas folhas? Aí é fácil. Porque eu sei que o ramo 2, cadê meu conjunto de dados? A única que tem casa decimal, o ramo 2, é 2,9. A única decimal aí é 2,9, 0,9. Então, a parte inteira, que é 2, é o ramo. E a folha é o 0,9. Em outras palavras, eu posso simplesmente colocar 9 aqui. Tá? Porém, eu preciso explicar por que esse 9 está aí. Por que o 9 está aqui? Porque eu tenho no meu conjunto de dados 2,9. Então, aquela é a parte decimal. Então, eu estou criando, na verdade, eu estou aqui com uma espécie de escala do meu diagrama de ramo-folhas. Como que eu monto essa escala? Faço isso aqui, ó. 1, 0. Para entender essa escala é a seguinte. Quando eu tenho 1,0, o 1 é o ramo, 0 é a folha. 1,0 é um parâmetro, tá? Porque pode ser qualquer um. Por exemplo, 2 e 9 aqui. 2 e 9, na verdade, isso aqui é 2,9. Né? Esse 3 aqui, quem que vai entrar? 7 e 8. Então, entre o 7 aqui e entre o 8 ali. O que é que está acontecendo aqui? Essa escala vai me dizer que antes dessa linha é o ramo e depois da linha é a folha. Então, e como é que isso está definido?
através da casa decimal. A parte inteira é ramo e a parte decimal é folha. Então, é isso que essa legenda, né, de escala está me informando. Então, todos que eu tiver alguma casa decimal, toda casa decimal vai ficar aqui do lado da folha, enquanto o ramo já está lá, esperando suas respectivas folhas. Então, vamos lá. 4. Já tem mais. 7, 9. Então, aqui, ó. 7, 9. 5. Eu tenho 2, 6, 8. 6. Eu tenho aí, agora 6 tem bastante, né? 0, 2. E aí eu tenho que colocar, porque na final de contas, é isso que conta. 0, 2, 3. 3 vezes. 3, 3, 3. 5 duas vezes. 5 duas vezes. 5 duas vezes. Continuando. 6 uma vez. 8 duas vezes. E 9 duas vezes. Você vê que conseguimos fazer um biquinho aqui. Né? Continuando. 7. 0 duas vezes. 1 uma única vez. 3 duas vezes. 4 duas vezes. 5 duas vezes. 6 duas vezes. 7 duas vezes. 81 duas vezes. No caso, 1 duas vezes. Não, 7, 79, né? Tem o 9. Aí eu completei o 7. Agora 8. 81, 81, 82, 82, 83 também duas vezes. 84, 85, 87 duas vezes. 88 uma única vez. 89. E agora eu vou para o 90. 90 eu tenho 0. Tenho 1. Tenho 4. Tenho 7. Então, essa figura daqui, né? Eu consigo pintar todo mundo aqui, ó. Quando eu pinto, dá para ter a noção de densidade do teu conjunto de dados. Eles estarão mais densos, ou seja, mais concentrados, né, dentro dessa parte amarelada. Tá? Então, eu tô incrementando o gráfico. Ele não tem essa coisa amarela, mas eu estou incrementando para mostrar uma coisa didática. Então, a densidade dos meus dados está aqui, entre 6 e 8. Isso quer dizer que nessa turma tem mais alunos com nota entre 6 e 8, por exemplo. É uma das coisas que a gente pode tomar como referência. Tá? Independente da forma como você chegou aqui e viu aqui na tabela. A tabela talvez não mostrasse muito bem, né? Mas o gráfico mostra. Então, o diagrama de ramo e folhas é um gráfico que dá a dimensão de densidade apenas utilizando os números. Os números são raminhos e folhinhas. Para terminar essa aula, aqui, ó, o diagrama, como é que ficou? E está aqui a escala, tá vendo? 1, 0. Aqui tem um exemplo com dois diagramas de ramo e folha simultâneos, com dois conjuntos de dados, desde que a escala seja compatível, seja a mesma. Tá? E aí é usado também como critério de comparação entre informações. Tá? Esse aqui está mais denso que esse, etc. E tal.
Gráfico de linhas. Bom, o gráfico de linhas é o gráfico, cadê? O gráfico de linhas ele é tipo de séries temporais. Tá? O que é uma série temporal? É um conjunto de dados que é avaliado ao longo do tempo. Recebe informações ao longo do tempo. Né? Então, você vai preenchendo o teu conjunto de dados, que é a tua série temporal. A representação gráfica dessa série é marcar um ponto a cada instante de tempo. E aí você tem o gráfico, basta você montar isso aqui, ó. Tá? É o gráfico de linha. Em 1986, a informação estava aqui, 87 aqui, 88 aqui, até 2005. Né? Esse gráfico aqui, tá certo? É o consumo de refrigerante por litros, em milhões de litros. Tá? De 86 a 2005. Então, eu tenho informação aí com prazo determinado e o que é que se trata também. Certo? Número de homicídios. Esse aqui é um gráfico bem interessante, porque ele tem o ano, ele tem, cadê? O ano, tá aqui. Ele tem agora duas variáveis, Rio e São Paulo. Então tem as informações, ó, no Rio, em 80, teve esse valor, São Paulo esse valor. 87, Rio esse valor, São Paulo esse valor. 2000, Rio esse valor, São Paulo esse valor. Pega todas as informações, ponto a ponto, e monta. Tá aqui. Rio e São Paulo. Todas as informações desde 1980 até 2002 em um critério de comparação, quando você tem duas séries temporais ou duas variáveis andando junto no mesmo gráfico. Aqui, como sempre, temos um resumo, né? Esse resumo aqui fala apenas sobre essa organização de dados, né? Tabela, tal, etc. Tem exercício, bastante exercício, e também tem solução dos exercícios. É interessante você tentar fazer exercício, depois vai lá na frente e dá uma olhada na solução. Certo? Então tá, esse foi a aula 2. Tem mais exercício, mais solução, vocês fiquem à vontade. Sempre procurar ela, né? E eu vou tentar ver se a gente consegue ver rapidinho a primeira parte da medida de posição da aula 3. Porque essa primeira parte ela é mais simples. Tá? A segunda parte realmente preciso de mais um conceito. Né? Então, a primeira parte eu vou trabalhar com as tabelas de distribuição de frequências não agrupadas. O que são isso? Eu tenho a frequência absoluta, né? Eu tenho a minha variável, tá certo? Ao qual nós chamamos de xi. Quem é a minha variável? Aqui, ó, lembrando. Quem é a minha variável? A minha variável aqui, no caso, é a idade. Porque eu tenho idade variando de 24 a 54. Ah, mas eu precisei fazer uma coluna de xi. Ah, mas esse xi é o ponto médio da classe. Então, isso acontece quando é com classe, a gente não vai fazer isso agora. O que eu quero com vocês é que a gente tenha essa noção sempre de NI e XI. Tá? NI, frequência absoluta, XI, exatamente o valor da minha variável. Então, vamos supor que essa variável também seja a idade. Sei lá. Certo? Vamos lá. Idade de adolescente. 12, 13, 14, 15, 16. Eita. 12, 15, 16. 18 anos. Eu peguei um grupo de pessoas de 12 a 18 anos, perguntei suas idades, cada um falou. Quantos falaram que tinha 12 anos? Ah, sei lá, uns 6. Quantos falaram que tinha 13? Ah, 8. Quantos falaram que tinha 14? Uns 10. Quantos falaram que tinha 15? Ah, acho que uns 22. Quantos tem 16 anos? Bem menos agora, acho que tem só uns 12. E 17? Quantos falaram que tem 17 anos? Uns 5.
18 anos, só 2. Então, eu estou montando aqui uma tabela de distribuição de frequências simples. Mas, aqui eu tenho um total. Que nada mais é do que a soma de todos NI. Ah, eu preciso de um total? Por que eu preciso de um total? Vocês vão ver. Então, eu tenho NI e tenho XI. XI é a minha variável, NI a minha frequência absoluta. Para o cálculo das medidas de posição, as medidas e estatística, aqui, medidas de posição, são essas três aqui, média, mediana e moda, tem duas formas de calcular. Com distribuição simples, com distribuição agrupada. Na distribuição simples, eu venho aqui, ó, e uma nova coluna chamada NIXI. E aí é só multiplicar NI por XI. Isso vale para todos. Criada a coluna NIXI, que nada mais é o produto do NI por XI, eu posso somar também isso aqui. Então, eu tenho a soma de NI e XI. Como é que eu calculo a média? O que é a média? A média, a gente já sabe, a média é doravante X barra. Eu não sei fazer um barra aqui, não vou conseguir fazer. X barra, a média. Tá lá na apostila, a média, a notação de média é igual a X barra, tá bom? Média aritmética simples, tá aqui, ó. Esse X barrazinho aqui, soma todo mundo e divide pelo tamanho da amostra. É a média simples. Tá? Partindo dessa média, a gente tem a média ponderada. E a média ponderada, deixa eu ver se vai ter aqui média ponderada. Não parte, já parte para outras definições. A média ponderada sempre trabalha com pesos, né? É uma média que, para cada valor da variável que você está calculando, você impõe ela um peso. No caso da distribuição de frequência, o peso é a frequência absoluta. Então, para calcular a média ponderada, né, meu x barra vai ser igual a quem é o x barra é a média. O somatório de n x i sobre n. Tá? Somatório de n x i é n1 vezes n1 vezes x1. N1 vezes x1. Então, estou pegando o valor, o valor da minha variável x1, que é o 12, estou multiplicando por n1, que é 6. Tá? Então, eu estou fazendo aqui uma média ponderada. Eu faço isso para todos e divido por n. Então, vai ser essa soma daqui, que é 959, dividido por essa soma daqui, que é o total, que é n, que é 65. Ok? Então, essa formulazinha aqui, ela vai ser refeita. Ah, tem um monte de somatório aqui. Eu acho um desperdício de somatório. Aqui é a média ponderada. A média ponderada você impõe pesos, né? Você vai multiplicando cada variável pelo peso e no final divide pela soma do peso. É o que a gente está fazendo aqui. Tá certo? Pega cada um, multiplica pelo peso, depois soma e divide pela soma desses pesos, que é exatamente NI, que é o N, 65.
Então, assim, a gente tem o cálculo da média. A moda, a definição de moda é o valor de maior frequência. Seria maior frequência. Aqui eu tenho uma distribuição de frequência, é fácil de ver a moda, né? A moda, quem é maior frequência? 22. Qual é o valor? 15. A moda é 15. Quem é a média? Quem é a média? A média, somatório de NXI, que é 959, dividido por somatório de NI, que é 60. 65. Aqui é a moda. A média, 14,75. Média, a moda, 15. E quem é a mediana? O Jamboard vai me ajudar a desenhar a mediana. O que eu estou fazendo aqui, que eu não estou achando aqui o Jamboard, né? Professor, o senhor parou de compartilhar a tela. Ih, caramba. Devo ter clicado em alguma coisa procurando o Jamboard. Obrigado. Ahn, Ué, cadê? A opção de limpar o... Ah, limpar o frame, tá aqui. Isso. Então vamos lá, voltando apenas ao que a gente estava fazendo, tá? Média, somatório de xi sobre n, tá? É mais fácil aqui, era isso que eu queria. Eu estava querendo fazer isso aqui, certo? Média igual somatório nxi sobre n. É isso aqui que eu queria mostrar. Média somatória de nxi sobre n, que vai dar isso aqui. Tá? Nxi, quando você soma, 959. Ni, quando você soma, vai dar 65, que é o n. Então, a média é essa razão aqui. A moda nada mais é do que o valor de maior frequência. Quem é a maior frequência? Você vê aqui na frequência absoluta, vê que a maior é 22. Ele valor, esse valor representa que valor? 15. Tá? A moda é 15. E a mediana? Você está faltando a mediana. A mediana, aí que eu ia atrás do Jamboard. Né? A mediana é o seguinte. Tá aqui o teu conjunto de dados. Tá? X mínimo, X máximo. A mediana vai ser um ponto aqui no meio que diz que daqui para cá eu tenho 50% e desse ponto para lá eu também tenho mais 50%. Então, quem é esse ponto aqui do meio, que é a minha mediana? E eu vou chamar ela de Q. Vocês vão ver por que a mediana é Q2. Mas, primeiramente, quem é esse ponto aqui? Bom, a uma primeira vista, isso aqui é um ponto médio. Né? Se isso aqui é um ponto médio, então eu calculo a mediana, encontra a mediana calculando uma média. Será que é isso? Bom, vamos lá. Cadê? Eu começo a falar de mediana. Na verdade, já estava falando em algum momento, né? Já tinha falado antes. Mediano, está aqui. Mediano está aqui, Q2, tá vendo?
Depois vocês vão saber. Próxima aula eu falo para vocês por que chama Q2. Mas a mediana é o seguinte, é aquele ponto ali, lá intermediário, né? Está aqui. Se n for ímpar, Q2 é x n mais 1 sobre 2. Por quê? Quem é isso? Quem é esse n mais 1 sobre 2? Bom, esse x mínimo aqui, na verdade, x1. Esse x máximo aqui, na verdade, xn, que é o tamanho da amostra. Vai de 1 a n. Quem é o Q2? Aí eu venho para cá, porque agora aqui eu gosto de fazer fórmula aqui. Mediana, quem é o Q2? Depende do meu conjunto de dados, depende de n. Depende de n. Se n é ímpar, Q2 é isso aqui. Se n é par, Q2 é essa média aqui. Como é fácil isso aqui? Como é que eu faço para ver isso aqui? Aqui. Né? O que eu tenho aqui é o seguinte. Eu caio nessa situação aqui. Eu quero dividir isso em duas partes. Essas duas partes têm que ser 50%. Né? Se aqui eu tenho x1 e aqui eu tenho xn, quem é esse cara aqui do meio? Depende de n. Se ele for ímpar, quem seria esse cara aqui do meio? Vamos supor se n é 11. Né? N é 11, eu posso contar. 1, 2, 3. Eu separo 5 para um lado, 5 para o outro, fico com 1 no meio. Certo? Então, ela é a sexta observação. Se n é 3, como é que eu encontro a mediana? N é 3, eu só tenho o 2 no meio. Né? Tenho 1, 2, 3. Então, o 2 vai separar um intervalo para cá, outro para cá. Se n é 7, 7 é ímpar. Né? 7 é quanto? 3 mais 3 mais 1. É 3 para um lado, 3 para o outro e 1. Esse 1 é a mediana do meio. É o x4. Tá? Então, quando você generaliza para n, tá certo? Esse x aqui, ele é exatamente quem? Ora, quando é 11, né, que eu fico com 4, 5, 5, 1, certo? O que é que eu estou fazendo com relação a isso? Quando eu faço 5, 5, 1, eu tenho 5 mais 1, que é o sexto. Então, ele é o x6. Né? Quando é 9, é o x. Você tem 4, 4, 8, mais 1 no meio. 5. X5. Você percebe que o x que está ali dentro é sempre a metade do próximo. Tipo, quando o x é 11, a mediana é 6. 6 é a metade de 12. Né? Quando o x é 9, a mediana é 5. 5 é a metade de 10, que é um depois do 9. Então, eu estou sempre com um a mais. Então, eu estou sempre pegando o n, que é o último, acrescentando mais um e dividido por 2. Por isso que isso aqui é o n mais 1 sobre 2. X, n mais 1 sobre 2. Se n é 11, isso aqui é 11 mais 1, 12 sobre 2, 6. Então, a mediana é x6. Tá? Isso é uma forma de encontrar a mediana a partir dos valores observados. Se n for ímpar. E se n for par? Se n for par, agora tem o seguinte, eu construo dois intervalinhos aqui, né? 50% para cada lado. Cada lado. Quando ele é par. Só que tem o seguinte, agora que ele é par, eu não tenho mais uma observação no meio, né? Se n é 12, eu tenho 6 e 6. Não tem mais ninguém no meio. Se n é 8, 4 e 4. Então não tenho ninguém no meio para dizer que é a mediana.
Então, qual é o artifício? Quando o n é par, você pega essas duas observações aqui e calcula a média delas. Tá? Quem são essas duas observações? Bom, essa aqui é xn sobre 2, né? Essa de cá é xn sobre 2. E quem é essa daqui? Xn sobre 2 mais 1. Né? Ou x n mais 2 sobre 2. Enfim, no final das contas, o que a gente tem que fazer é isso aqui, ó. N sobre 2 mais 1, n sobre 2, calcula a média, você encontra o Q2, quando n é par. Então, resumidamente, quando n é ímpar, vai ser aquela observação do meio, n mais 1 sobre 2. Quando n é par, n sobre 2, n sobre 2 mais 1, calcula a média desses dois valores aqui. Soma e divide por 2. Tá. Tem os exemplos aqui, eu vou deixar para vocês verificarem, tá? Façam muito somatório, é leitura à vontade, não vai ser cobrado, tá? Mas é interessante que vocês façam a releitura do conteúdo e tentem fazer exercícios. É bastante importante fazer exercícios de estatística, probabilidade, tá? Então aí você tem vários exercícios. Aqui eu acho que vai entrar dados agrupados, tá? A gente não vai ver hoje dados agrupados, que eu acho que é melhor ver numa aula separada. Então a gente vai deixar por aqui, calcular a média, moda e mediana para dados não agrupados, e a partir de quarta-feira a gente vê os dados agrupados, que são as medidas utilizando as distribuições de frequência com essas classes aqui. Tá bom? Então, a parte aqui, tá? Das agrupadas ainda vai ser vista, página 14. 14? Página 20 aqui, né? Aqui está no 14. Página 20, tá certo? Ele começa a falar dados não agrupados. Então, antes disso, você pode ver, depois disso, você espera um pouco, ou pode dar uma olhada para dar aquela adiantada. Tá bom? E aí a gente viu, então, as medidas de posição, sem dados agrupados, dados simples, e aí, próxima aula, a gente começa com dados agrupados para cálculo da média, da moda e da mediana. Ok? Alguma dúvida? O desenho foi engraçado aqui. Uma árvore. Eu vou parar a gravação.